Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física, de número 43, para vocês aí do 7º ano. Então, pessoal, hoje nós vamos conhecer o aeromodelismo. Ele é uma atividade muito interessante e que envolve engenhosidade técnica para alçar aos céus os seus modelos diversos de aviões, né? Olha só que legal, que bacana, né? Esse modelo. Então vamos conhecer um pouquinho dessa modalidade hoje, dessa atividade hoje, hein? E aqui, que bacana o nosso herói, Ayrton Senna, né? Um corredor muito famoso na minha época, quando eu era jovem. Um piloto que infelizmente faleceu, perdeu a vida durante uma corrida, né? E ele era fã, aficionado por esses aeromodelos. Vamos lá, gente. Aeromodelismo, né? Vamos conhecer, entender o que ele é. E ele é nada mais, nada menos que o conjunto de atividades que envolvem a construção e o voo de modelos, né? Em escala reduzida de aeronaves, de espaçonaves, aviões, balões, foguetes. Ele é um tipo de miniaturismo. Existem várias categorias de aeromodelismo. E olha que lindo esse avião aqui também, né? Então vamos conhecer um pouquinho dos tipos. VCC ou U-Control, né? Voo circular controlado, no qual o aeromodelo fica ligado ao aeromodelista por meio de cabos, que podem variar de 15 a 18 metros de comprimento, né? Eu já vi alguns no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, né? Então as pessoas ficam com o cabo segurando, né? E o avião vai girando bem alto, assim, em volta das pessoas. Mas eu digo a 20 metros de distância, né? Não é um fiozinho curtinho não, tá, pessoal? E esse, como vemos, é um modo mais simples de aeromodelismo, né? Temos também o rádio controlado. O aeromodelo ele é controlado por meio de um transmissor de radiofrequência, das quais pode ser FM, AM ou PCM, para sistemas de rádio mais antigos ainda e muito utilizados ainda, né? Os sistemas mais modernos utilizam a frequência 2,4 GHz e os protocolos específicos de cada marca para alternar entre canais de rádio ainda dentro da mesma frequência, garantindo assim que a comunicação entre o receptor e o transmissor não seja perdida dentro de um raio específico pelo fabricante. Voo livre. O aeromodelo, depois de lançado, não sofre mais nenhuma interferência por parte do aeromodelista. Pode ser aeromodelo com motor, com elástico ou sem propulsão própria, né? Então significa que ele não controla, pessoal, não tem aquele controlezinho remoto que ele direciona a máquina, o avião, né? E olha aqui, um dos primeiros aeromodelos que existiu foi o propulsionado elástico. Quando torcido, né, ele fazia a hélice girar e esses não tinham nenhum controle. Olha esse brinquedinho bem engenhoso aqui, né? Aeromodelo. Os aeromodelos têm tamanhos muito variados, de simples brinquedos à escala de até 50% do tamanho de uma aeronave original, né? A metade do tamanho de um avião de verdade. Existem classificações dadas aos diferentes aeromodelos, né? Alguns delas já são gigantes, né? Escala, réplica das aeronaves originais, trainer ou treinador, modelos mais indicados para iniciantes, biplano com 2 asas, pylon, modelos de alta velocidade, jets que são jatos, etc. Os seus motores são a combustão, né? Em sua grande maioria, os motores do tipo Glow, com um cilindro de 2 ou 4 tempos e movidos a uma mistura de metanol, lubrificante e nitrometano, né? Para os modelos de maiores dimensões, existem também motores de 2 tempos movidos a gasolina. Os motores também podem ser a jato, réplicas em miniaturas de uma turbina aeronáutica real movidas a combustível de jato. Eles podem ser elétricos, né? Motores escovados
movidos a baterias recarregáveis de níquel-cádmio, níquel metal hidreto e íons de lítio ou lítio lítio polímero. Categorias. Atualmente, a categoria mais praticada de aeromodelismo é o radiocontrolado, né, RC, que divide-se basicamente em 3 modalidades que se diferem pelo seu tipo de motor. E olha aqui, né, uma estrutura interna de um avião, de um aeromodelo, né? Motores a explosão com combustão interna. Eles podem chegar a escalas maiores que 40% das dimensões reais de uma aeronave de verdade. Os seus motores apresentam alta potência e isso produz um voo mais adequado e satisfatório. São de longe os aeromodelos mais utilizados em todo o mundo, com milhões de unidades vendidas ao longo dos anos. Algumas vantagens desse tipo de aeromodelo são um envelope de voo mais real, aumentando a possibilidade de treino dos pilotos, entre outras vantagens, né? A durabilidade, pois aeromodelos a combustão bem cuidados, eles costumam durar por mais de 20 anos. O baixo custo, pois aeromodelos a combustão, por serem extremamente populares, podem ser adquiridos usados a um baixo preço e a sua manutenção é quase ausente de custos, porém o combustível utilizado é caro, né? Como normalmente são aviões maiores, fica mais fácil de se enxergar, minimizando os acidentes e perda de material. E as desvantagens são, né, sujeira, o óleo deixa o aeromodelo bem sujo após um voo, ruído, que limita o seu uso a pistas de aeromodelismo devidamente homologadas, né? E ele polui o ar, infelizmente, né? Então aqui a gente vê um exemplo de um motor e um controle remoto. Olha, com muita coisa. Não deve ser nada barato isso, né? E aqui nós vemos mais um exemplo de um aeromotor a jato, ó, pessoal. Parece realmente na metade do tamanho deles, né? Porque caberia até uma criança aqui dentro. Motores elétricos utilizam alta tecnologia, como por exemplo, baterias de polímero, né, de lítio, motores brushless, sem escovas, e tem como um dos diferenciais a possibilidade de construir modelos com tamanhos e pesos reduzidos, como na classe micro, que engloba aeromodelos minúsculos, que chegam a pesar apenas 4 gramas e ter 15 centímetros de envergadura. O que seria 15 centímetros? A metade de uma régua de 30 centímetros. Bem, e apesar do destaque principalmente dos modelos menores, né, a atual geração de modelos não escovados e baterias de lítio, né, elas permitem a utilização de motorização elétrica em modelos dos mais diferentes tamanhos, chegando a mais de 10 metros de envergadura também. Os motores elétricos, né, então, explicando, eles permitem que sejam feitas máquinas pequenas, mas também permitem máquinas grandes. Tá? Eles conseguem impor uma energia para voar uma máquina maior, mas ainda não tão fácil, provavelmente, quanto um motor, né, a combustão. Além da possibilidade de modelos em escala micro e outras vantagens, né, outras vantagens são o baixo nível de ruído, ele faz menos barulho, facilidade na montagem de aeromodelos multimotores, bimotores, trimotores, quadrimotores, etc. Facilidade, baixo custo e pouco tempo de reparação, né, de reparo quando ocorre algum dano, e não polui o ar, né? A eletricidade, né, ele não vai poluir o ar, então uma das vantagens. As principais desvantagens são, né, o tempo reduzido de voo, pois a bateria não voa mais do que poucos minutos, a baixa durabilidade do avião, pois normalmente os aeromodelos elétricos são feitos de isopor e esse material se deforma com o tempo, né? E além disso, é facilmente amassável. Devido ao seu baixo ruído e a capacidade de serem acionados por falta de sinal transmissor, acidentes podem acontecer também. Planadores utilizam cabos, né? Cabos tratores tensionados por outros aeromodelos e cabos com elásticos, cabos puxados por motores elétricos, lançados manualmente ou mesmo propelidos por motores elétricos ou a combustão interna. Com a característica, né, pessoal,
desses meios apenas levarem os modelos a determinada altura e posteriormente serem desacoplados ou desligados, e o modelo permanece voando apenas pelos princípios aerodinâmicos de voos associados a fenômenos naturais, como térmicas ou vento. Mas com o modelo com superfície de comando controlado vira radiocontrole. Os modelos têm características aerodinâmicas diferenciadas, como fuselagem e asas delgadas, finas. Os tamanhos dos modelos comumente variam de 60 centímetros a mais de 5 metros de envergadura. Dependendo do local de voo, campo, encosta, montanha, praia, né? O tempo de voo pode variar de poucos minutos até muitas horas. E nós vemos aqui, né, mais um exemplozinho aqui de um planador. Ele é muito fino porque ele precisa ser leve. Alguns não têm motor, né? Como nós vimos, alguns têm. Eles voam até um certo ponto e desligam. Alguns são levados até algum certo ponto e outros são arremessados, soltados de montanhas, encostas, desfiladeiros e assim vai. As suas vantagens são, né, menos ferramentas e acessórios para voar, basta o seu modelo com bateria carregada e um rádio, né, silêncio total ou quase total nos voos. Em voos de encosta, a duração dos voos é muito superior à de qualquer outro modelo e até mesmo horas de voo. Não polui o ar também e o modelo está sempre limpo após o uso. As principais desvantagens são um tempo um pouco mais longo de aprendizado, pois é necessário compreender mais elementos para obter o melhor desempenho do planador durante o voo. Localização de locais favoráveis para o voo, no caso de modelos sem nenhuma propulsão, ou seja, se ele não consegue alçar o voo sozinho, é mais difícil de lançar, né? Para saber mais, acompanhe a matéria. O que é aeromodelismo? Né? No YouTube, e veja ótimos exemplos de aeronaves, né? E explicações sobre essas modalidades. E olha que lindo esse aviãozão também, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre aeromodelismo, né? Então, hoje nós conhecemos um pouco sobre as suas características e suas modalidades também. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.